batizar quem realmente crê no Senhor e quer assumir um compromisso. Então, assim, nós vamos começar falando, eu não tenho o trecho bíblico aqui, eu não botei no PowerPoint, mas eu tenho aqui na minha anotação, eu queria que você acompanhasse comigo, Mateus 28, você conhece muito bem, né? Eu quero começar falando sobre o batismo a partir das últimas palavras de Jesus Cristo. E se vocês bem sabem, as últimas palavras foram: ide, né, vá pelo mundo todo, prega o evangelho, e fazendo o quê? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazendo discípulos, ide fazendo discípulos, batizando no nome do Pai e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Imagina se os discípulos estivessem esperando Jesus até a consumação dos séculos, sem cumprir, sem obedecer todas essas palavras que Jesus disse anteriormente. A gente não estaria aqui, né? Não teria Pão da Vida, não teria metodista, presbiteriano, batista. Eles ficariam os 12 lá esperando, cruzando os braços. Os 12 não, né? Nem Paulo ia chegar até eles. Iam ficar os 11 ali e tal, esperando a volta de Jesus. Mas eles obedeceram. Eles, como cristãos, eles ouviram a palavra de Jesus e levaram a sério. Eles falavam assim: nós temos que ir, irmãos, nós temos que fazer discípulos de todas as nações. E não só fazer discípulos, mas batizar eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existem pessoas que pegam um trecho de Atos que fala que eles batizavam em nome de Jesus, para dizer que, na verdade, não existe esse negócio da Trindade e tal. Os caras fazem uma salada, não acredita nisso. A Bíblia fala: batiza em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Aqueles três que são um e que têm autoridade sobre a nossa vida. E batismo nem sempre vai significar somente imersão. Existem textos que ele significa lavagem, lavar, purificar. Então, assim, nessa questão do batismo, eu quero resgatar com a igreja o valor do batismo. E também, no meio do caminho aí, como nós estamos falando de testemunhar Cristo vivo, restaurar em nós o quão é importante nós irmos e pregarmos o Evangelho. Eu estava conversando com um amigo meu, já vou contando os testemunhos, né? E esse meu amigo era um cara muito resistente ao Evangelho. Ele tem várias ideias, ele lê muitas coisas, ele acredita em ET e tal, essas coisas todas. E eu lembro que há alguns anos atrás era muito difícil testemunhar de Cristo para ele. Mas como eu estava naquela fase empolgado, né, e cheio do fogo e querendo converter todo mundo, eu lembro que eu me ousava a discutir algumas coisas com ele. Passado o tempo, passado a nossa vida, passado tanto tempo, eu tive a oportunidade de encontrar com ele e a conversa foi melhor do que eu esperava, porque ele estava mais receptivo para a verdade de Deus. Muito bom. É a obra que Deus faz. E nós chegamos a falar sobre esse ponto, sobre a questão de um compromisso com Deus, sobre a questão de o que é esse ir e fazer discípulos. Porque, afinal de contas, a gente sabe muito bem que a religião, ela não nos traz um consolo, ela não nos traz conforto. Às vezes ela traz até um peso na nossa vida. E nós já combatemos aqui a religiosidade, amém? Vocês lembram? O Evangelho de João, quando nós estudamos, nós batemos muito na religiosidade. E a religiosidade, ela vai nos impedir de viver a vida cristã autêntica. Talvez os próprios discípulos, quando andavam com Jesus, eles ainda não eram religiosos. Vamos tentar distinguir aqui, né? Porque a Bíblia fala sobre a verdadeira religião. Tiago fala, né, que é cuidar dos órfãos, das viúvas e tal. Mas eu quero dizer sobre religiosidade. Sobre você abraçar um sistema e comportamentos e regras que não têm a ver com Cristo, e você acha que isso te garante, isso te leva para o céu, isso te torna aceito por Deus. A gente tem que combater religiosidade. Porque a religiosidade, ela acusa, ela julga, ela afasta. Mas a vida cristã, você testemunhar Cristo vivo, é você viver nessa liberdade que Deus te trouxe. Nós vivermos nessa liberdade que o Senhor nos trouxe. Então imagina Jesus se desapegando dos seus discípulos. Foram muitos dias, muitas tardes, muitas noites, muitos almoços, conversando, lapidando o caráter, testemunhando o poder de Deus, curando enfermos. E ele de repente sobe e ele fala: uma última palavrinha com vocês. Isso aqui vai valer para a igreja toda. Façam discípulos. Vão e batizem. Então a gente entende que o batismo está dentro do mandamento, né?
E eu estava falando do meu amigo exatamente por isso, porque eu comecei a trazer para ele uma noção real do que é assumir um compromisso com Cristo. Porque a primeira coisa que ele traz é, a igreja tentou, o governo está tentando e eu sou a favor da anarquia. Tá bom, mas vamos lá. O que é igreja para você? O governo a gente está vendo o que é, mas o que é igreja para você? Ah, o sistema religioso. Eu falei, então já corta isso da tua cabeça, porque eu vou te explicar o que é igreja. Se eu e você estamos reunidos no nome do Senhor Jesus, aqui se faz uma igreja. Ah, é isso que é igreja? Sim. Nós podemos chamar ela de igreja espiritual, igreja invisível, corpo de Cristo, como você preferir. Mas igreja, ela não é um prédio bonito, cheio de regras, que vão pessoas todo domingo lá bater o cartão. Isso não é igreja. Então eu comecei a desconstruir a ideia que ele tem de igreja. E nós talvez tenhamos que fazer isso na nossa vida cristã, desconstruir algumas coisas que a gente tem por certo. Por exemplo, você acha que batismo é o momento que você fala, vou participar de uma igreja, vou me batizar. Pronto, acabou. Não, o batismo é um marco na sua vida. O batismo, eu já vou ir para a conclusão, mas depois eu volto para todo o escopo da mensagem, é você falar assim, eu renuncio à minha vida, eu quero viver para Cristo. E eu quero que toda essa comunidade saiba que eu estou renunciando à minha vida, estou morrendo com Cristo, porque eu vou ressuscitar com Cristo e eu vou viver para Cristo. Todo o lance do batismo, irmãos, gira em torno de Jesus. Não é o batismo que salva, não é o batismo que te lava, não é o batismo que te torna puro, mas ele é um rito de passagem, ele é um compromisso que a gente faz diante de Deus. Agora deixa eu te perguntar, se você acha que o batismo é tão importante, né, já que eu estou dando esse argumento, eu te pergunto, por que Jesus se batizou? Ele falou, para que se cumpra toda a justiça. E no fim a gente vai ver que o fim do batismo, ele traz essa ideia de nós andarmos na justiça de Deus. Mas ele é um rito de passagem. Por exemplo, a Pão da Vida vai fazer 15 anos. O que acontece na nossa sociedade quando uma mulher, por exemplo, faz 15 anos? Existe um rito de passagem, existe uma festa, uma celebração, para mostrar que está vindo uma nova fase, que até aqui, né, ela superou aquele momento de infância, está amadurecendo e tal. Bom, alguns podem ter 40 anos ainda não amadureceram, né? Mas existem esses ritos de passagem na nossa comunidade, na nossa sociedade. Então o batismo ele é algo que realmente traz uma representação para o cristão, e nós não podemos perder isso de vista. Então eu já vou diretamente no texto do ponto 1, falando um pouquinho sobre o significado e importância do batismo. Existem várias passagens, e nós podemos citar para você marcar e estudar depois, a respeito do batismo. Aliás, eu não sei se vocês perceberam, nem todos usam boletim, né? Mas a gente continua insistindo em fazer o boletim, e no último boletim que eu preguei, eu botei textos de referência bíblica para quem quisesse aprofundar no texto. E nesse eu não pus, mas eu vou citar referências bíblicas. Então, se você quiser saber mais sobre o batismo, anote, estude em casa. E se você não sabe fazer um devocional, a partir desse domingo, nessa pregação, você pode desenvolver o seu devocional na semana. Tá, o que tem a ver o batismo com a minha vida? O que será que esse trecho pode me ensinar? E você vai explorando na palavra de Deus e crescendo, amém? Então vamos ler esse trecho bíblico. Nós primeiramente vamos trabalhar Romanos 6. E eu separei Romanos 6 em duas partes para ficar mais fácil. Primeiro a gente vai entrar no que realmente é o batismo. E eu vou ler o trecho de Romanos 6, e depois eu vou explicar por que nós escolhemos Romanos 6. O Paulo começa falando assim, o que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Nossa, irmãos, esse trecho aí já dá uma boa descrição do que é o batismo. Quando nós estivermos assistindo um irmão se batizando, uma pessoa que assumiu esse compromisso com Cristo, a gente precisa ter esse entendimento que o texto bíblico traz. E antes de falar desse capítulo 6, e explicando por que nós usamos ele, Paulo está tratando lá em Romanos 5 uma questão muito importante. Ele está falando de Adão e Cristo. O primeiro homem, que foi aquele que pecou, que escolheu o caminho da desobediência, que por ele entrou a injustiça, entrou o pecado, a desobediência e todos os males que nós conhecemos, e nós herdamos essa natureza de Adão. E depois ele explica de Cristo, como se fosse um segundo Adão que vem para redimir todas as coisas, para trazer a justiça,
por meio da obediência e por meio de fazer a vontade de Deus. E aí ele fala assim, lá em Romanos 5,18, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Vocês guardaram essa palavra, justificação? Quando nós nos tornamos justos diante de Deus, isso promove vida em nós. E nós vemos por esse trecho bíblico que quando nós vivemos no pecado, nós vivemos na morte. Nós caminhamos para a morte. Não há vida para um pecador. O caminho dele é um caminho de morte. E Cristo, com a obra que ele fez na cruz, ele nos permite viver nessa justificação. E ele fala, Adão pecou, então todos pecaram. Inclusive eu falei desse trecho com o meu amigo. Eu achei que ele ia entrar em vários conflitos e tal, mas ele entendeu. Tipo, normalmente o pessoal fala, o que eu tenho a ver com Adão? Se ele pecou, o problema é dele, né? Mas eu falei para ele, fica tranquilo, quando a gente chegar no céu lá, a gente dá um coro no Adão. A gente dá... Assim, você devia ter sido obediente, culpa sua. Na verdade, a culpa entrou em Adão, então nós estamos culpando ele porque nós carregamos, você entende? É um ciclo aí que existe, que a gente não consegue se ver livre dele, se não fosse por Jesus. E nós, sempre que nós pecamos, quando você peca, provavelmente você já se viu fazendo isso, nós somos como Adão. A gente joga a culpa no próximo, a gente joga a culpa no outro. Sempre existe uma situação, sempre existe uma circunstância, sempre existe um ato que me fez agir daquela forma. Então eu não sou o culpado. O culpado é a circunstância, são as pessoas, é o governo, enfim, a economia. Eu só ajo assim porque existe um agente externo que está me fazendo agir assim. E Adão fez isso, e a Eva fez isso. E aí chegou a vez da serpente, não teve jeito, teve que assumir tudo. E Deus foi justo, ele foi lá e, você vai acontecer isso, você vai acontecer aquilo, e você isso outro. Deus, ele deu a sentença para o pecado. Mas aqui ele está falando que por causa de um ato de justiça, de um único homem, Jesus Cristo, um homem perfeito, Deus encarnado, derramou a graça sobre todos os homens para a justificação que produz vida. Lá em 1 Pedro 3, pode anotar aí, 1 Pedro 3, 18 a 22, eu não vou ler tudo, mas ele está falando que Jesus, ele sofreu pelos nossos pecados, e ele falou uma vez por todas, o justo pelos injustos. Para quê? E ele vai explicando, para nos conduzir a Deus. E ele fala um pouco, não sei se vocês lembram, sobre os dias de Noé, e fala da salvação ali. Algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. E aí ele vai explicar isso aqui. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus. Então a ressurreição de Cristo é que nos permite alcançar essa salvação. E ele fala da salvação relacionando com o batismo. Pessoas usam esse trecho para falar que o batismo salva, mas ele não está ensinando isso. Ele está falando que em Cristo é que vai acontecer essa salvação, mas que existe esse compromisso de uma boa consciência. Então você naturalmente, quando você entende a fé em Cristo, você abraça o seu relacionamento com Jesus, você naturalmente vai falar, qual é o próximo passo que eu devo tomar? E nós vamos entender que é participar da família de Deus, que é morrer para nós mesmos, viver para Cristo, e essa é a proposta do batismo. É falar, galera, esse cara aqui, ele vai morrer e vai ressuscitar com Jesus. Então, quando você foi batizado, eu não sei se você tinha esse entendimento, talvez você até precise se batizar novamente, espero que não, né? Mas a ideia é essa. Você chegou num ponto que você falou, o que mais eu posso fazer para assumir esse compromisso? Por exemplo, a pessoa está lá namorando 30, 40 anos, uma hora ele tem que casar. Vai ficar nesse namorico? Chega uma hora que vai ter que falar, vamos assumir um compromisso? Vamos. O que a gente vai fazer? A gente vai para casa, entra no quarto e já sai casado. Não, não é assim que faz. Você vai falar com os pais, vai falar com a família, vão ajeitar uma festa, vão comprar aliança, vão chamar os convidados, vocês fazem uma festa de casamento e diante de todos vocês falam, nós temos um compromisso um com o outro. E o que mostra isso? A nossa aliança. Então, quando você vê alguém de aliança, você sabe que essa pessoa tem um compromisso com alguém. O batismo é a mesma coisa. Você está mostrando para todos. Isso é uma forma de mostrar que eu estou morrendo para mim mesmo, que eu estou sendo lavado dos meus pecados, que eu estou recebendo de Cristo tudo aquilo que Ele conquistou na cruz, para poder viver para Ele, para poder viver o que nós lemos aí, que é muito precioso, uma nova vida. Eu não sei o que a sua Bíblia fala nesse trecho, a minha fala, novidade de vida. Ele nos tira daquela possibilidade de só ser conduzido pelo pecado,
para uma vida que vai sendo guiada por Deus. É isso. É simples. Mas nós cristãos deveríamos estar assim, empolgados para obedecer esse mandamento. Não só ir, porque as pessoas gostam de ir, né? Tira umas fotos num lugar diferente, posta no Facebook que está ajudando os mendigos, não sei o quê. Mas ir e pregar o Evangelho, e ensinar as pessoas, e discipular as pessoas. E isso é para todos nós, irmãos. É para mim, para você. Na verdade, o papel do pastor, ele, ao longo das décadas, ele tem sido confundido, né? Parece que é um prestador de serviço. A gente vai lá, pastor, você vai receber esse salário, X por mês, para discipular, visitar, batizar, expulsar demônio, curar os enfermos, pregar no grupo de célula, pregar no culto e tal, fazer o batismo. E a gente terceirizou a fé. Mas Jesus está falando, todos vocês que são meus discípulos, vocês devem ir, devem pregar o Evangelho, devem fazer discípulos e batizar. Tem igreja que, inclusive, quando você batiza o cara e leva o cara a Cristo, é você que batiza ele. Meu amigo está numa igreja lá no Pará, que é assim. E aí ele falou assim, batizei meus amigos, porque eu estou convidando eles para a igreja, estou apresentando Cristo, eu que estou trabalhando no discipulado com eles. O pastor, ele meio que vai conduzindo, e no momento da dificuldade eles têm um pastor para falar, pastor, e aí, não sei o que foi resolver disso aqui. E o pastor vai lá e ajuda. Na verdade é isso. É uma comunidade, é uma família que está querendo abraçar mais pessoas. Então é esse entendimento, irmãos, que a gente precisa reformular na nossa mente. Não é uma prestação de serviço. Também não significa que o pastor não vai fazer nada, né? E os membros fazem tudo. Essa não é a proposta. O cara que entende assim está errado. Então a proposta para Pão é, nós precisamos despertar para a comissão, para a grande comissão de Cristo. Eu não sei se vocês sabem, né? Para o aniversário de 15 anos da Pão, quando é que vai ser mesmo, gente? É que o pessoal confunde, né? Fala, é mês que vem. Não, é mês que vem, só que é o domingo, dia 1º. Né? Então a gente não pode confundir as escalas aí. Dia 1º cai no domingo, e a igreja vai fazer 15 anos, e nós estamos preparando um grande presente para a igreja. E nesse presente nós vamos tentar incluir esses valores que nós estamos falando aqui. Vocês vão conseguir visualizar isso semana que vem. Se você está muito curioso, venha semana que vem para saber o que é. E aí você vai descobrir. E aí Paulo, voltando lá no capítulo 5, ele conclui o capítulo falando que a graça, ela se sobressai sobre o pecado. Sabe aquele trecho famoso, onde o pecado abundou, superabundou a graça. E aí por isso que ele começa aqui falando, né? Ele questiona a gente. Ele fala assim, o que diremos então? Vamos continuar pecando para que a graça aumente? Porque onde o pecado abundou, superabundou a graça, então eu continuo pecando para que eu tenha mais graça. Aí ele fala, não é nada disso. A vida do cristão, ela não pode ser assim. Nós recebemos a graça de Deus e nós somos livres do pecado, o pecado já não tem aquela força que tinha antes, então nós continuamos pecando para que a graça seja maior. Tem muitas pessoas que andam assim. É a graça de Deus. Não estou falando também que nós vamos viver de uma forma trágica, tipo, eu pequei, eu falei um palavrão no trânsito, agora eu vou para o inferno. Calma, você tem a presença de Deus, você tem os irmãos para confessar os seus pecados, você vai lá diante de Jesus também e se apresenta, né, para Ele te purificar, ok. A graça de Deus serve para isso, sim. Mas aqui a Bíblia está ensinando, a graça, ela sobressai ao pecado por meio de Jesus Cristo. E é nele que nós temos que estar firmados. E aí ele fala, continuaremos pecando para que a graça aumente? Não. Por quê? Porque nós morremos para o pecado. Se nós morremos para o pecado, nós não podemos viver nele. E a gente volta em que nós falávamos em João. Aquele que peca, vive pecando, não conhece a Deus. Ele fala, nossa, mas eu estou vivendo uma vida que eu não consigo largar tal coisa. Bom, esse já é um ponto, você está reconhecendo. Vai para Cristo, volta para Ele, se arrepende, restabelece esse compromisso com o Senhor. E você vai continuar caminhando em novidade de vida. Ele fala, vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Quando nós estamos nos batizando, nós estamos todos felizes, né? Estou assumindo um compromisso com Jesus. Mas, na verdade, Jesus morreu para nós estarmos lá. Então, essa consciência nós temos que ter. Aquele ritual só serve quando você tem em mente que Jesus morreu, Ele deu a vida por nós. E por isso nós estamos nos associando a Ele na sua morte. Nós estamos falando assim, Jesus, da mesma forma que o Senhor morreu para esse mundo, da mesma forma que o Senhor morreu para nos dar vida, eu quero abrir mão da minha vida para viver para Ti. Isso é tipo uma grande notícia, irmãos.
Porque se a gente tivesse isso em vista quando nós nos batizamos e continuássemos a viver essa realidade, a gente ia experimentar muito mais coisa. Por que eu estou falando isso? Ninguém chega para o pastor e fala, pastor, eu quero me batizar. Tipo, o cara desanimado, sem convicção, sem confiança. Ele vai com convicção. Lógico, tem aqueles que a gente tem que fazer um trabalho. Você quer se batizar? Ah, não sei se eu estou pronto. Aí você vai trabalhando. Mas normalmente um cara que crê em Cristo, que abraça essa fé e que fala, eu quero parar de viver para mim mesmo. Eu sei que eu não vou ter frutos bons disso. Eu já experimentei que nessa vida não vai render frutos. Eu quero me entregar para Jesus. Esse cara faz isso com alegria, com convicção. Ele está disposto a morrer por Jesus quando ele é batizado. Porque é exatamente isso que o batismo fala. Nós fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O batismo, o pós-batismo, nos propõe viver uma vida nova, uma vida diferente, uma vida de santidade, uma vida de aventuras com Deus. Né? Não é só você assumir compromissos religiosos e crescer intelectualmente, mas você assumir essa postura de fé, de relacionamento com Cristo. Gálatas 3, 24 a 27. Ele fala que a lei foi o nosso tutor até Cristo. Ela nos acompanhou até Cristo, para que nós fôssemos justificados pela fé. Por que eu estou falando desse trecho? Porque de novo ele vai falar de justificação e de novo ele vai falar de batismo. Ele fala, agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. O tutor não está mais nos controlando. A lei não governa mais sobre nós. Porque todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois o que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então entendam, quando nós somos batizados, além de assumir a morte com Cristo, nós estamos recebendo essa justificação. Porque nós estamos, na verdade, confessando Cristo. E Ele nos justifica. E essa justificação tem a ver com isso. Os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Em outras palavras, olha o que Paulo fala mais para frente ali. Você vai se despir do velho homem para se vestir do novo homem. É uma nova natureza, é uma nova forma de ver o mundo, é uma nova forma de pensar, de se comportar, de interagir, de agir. Isso é o batismo. Não é só, eu quero participar da igreja, o que eu faço? Se batiza. Tem um cara que falou que... Não, cara não, foi o John aqui. Ele estava falando na célula, é que são tantas pessoas. Ele falou que ele estava num grupo lá, de uma igreja, e tinha um cara que, na verdade, ele nunca teve muito contato, assim, as pessoas nunca foram muito próximas, né, nunca se mostraram assim, interessadas na vida dele. E aí, quando ele foi convidado para ir para esse grupo dessa igreja, ele achou que todos iriam acolher, perguntar da vida dele. E os caras ficaram lá assistindo TV, desenho animado, não sei o quê, e ele ficou se sentindo meio inútil. E aí, quando enfim chegou um cara para ele, para conversar, ele ficou animado. Aí o cara, no fim, só queria saber se ele ia ser batizado ou não. Olha que triste. Ah, você quer tomar um banho lá e falar que você é cristão? Quero. Ah, então tá bom. Aí depois esquece o cara. Não interessa mais a vida dele. Não é isso. A gente não foi chamado para isso. Mas imagina esse cara sendo acompanhado, esse cara dos conflitos de vida que ele tem, e um irmão acompanhando, um irmão dando força, um irmão aconselhando, falando da palavra de Deus, fortalecendo a fé dele. De repente ele fala, cara, eu quero entregar minha vida para Jesus. O que eu faço? Bom, então se batiza, confessa os seus pecados e vamos embora, vamos viver uma nova vida. Todos nós já passamos por esse estágio, irmãos. Todos que estão aqui já foram batizados, certo? Se não foi, nós podemos aproveitar que está o batistério ali e depois dessa mensagem você já vem com a convicção. Não, eu quero servir Jesus, eu quero viver para Cristo. Porque nós que entendemos dessa forma, nós precisamos andar dessa forma. O Senhor nos propõe uma nova vida a partir do momento que a gente assume o compromisso com Ele. Então, eu vou trazer uma definição do batismo. O batismo é o meio pelo qual aqueles que se arrependeram e chegaram à fé se identificam com Cristo em sua morte e também na ressurreição dele, como a gente viu nesse trecho bíblico. E eles também expressam a sua união com Cristo nessa morte e ressurreição. Então, você morre com Cristo, você ressuscita com Cristo e você representa a sua união com Cristo por meio do batismo. É aquela ideia da aliança que eu acabei de falar. Um cara vai casar com a menina, ele propõe uma troca de aliança. Vamos ficar firmes nesse compromisso. Com Jesus é a mesma coisa. E todas as bênçãos que vêm a partir desse conhecimento de Cristo, desse relacionamento com Jesus, ou seja, a regeneração, né? Ou seja, mudar a nossa natureza,
regenerar aquilo que foi perdido em Adão, com a entrada do pecado. Também o cancelamento dos nossos pecados, porque a gente vai ver que Jesus ele pagou por todos os nossos pecados. Quando fala todos, não é só o que você pecou ontem, é o que você vai pecar amanhã, o que eu vou pecar amanhã. Jesus já pagou essa dívida. Então, existe o cancelamento dos pecados. E também existe o ingresso na família de Deus. Se a gente acha que nós podemos escolher o batismo e viver alienado da realidade cristã, nós estamos enganados. Porque aqueles que se batizam, eles assumem um compromisso com a família de Deus. Você vai falar do eunuco lá na Bíblia, né, que o Filipe foi lá pregar para ele foi batizado. E com certeza ele foi alguém que foi um missionário para onde ele estava indo. Ali se formou um corpo, ali se formou uma unidade cristã. Não tem como escapar disso. Ele não tem como pregar para alguém de Jesus e não querer ter contato com esse cara. E hoje a gente faz isso, né? Parece que virou um pó mágico que você taca na cara do maluco lá e vai embora e o cara vai virar um cristão. Existe essa responsabilidade de você colar junto, de você acompanhar. E às vezes a gente acha que não evangeliza por isso. Porque os mais próximos, a gente fala, são os mais difíceis. E se você evangeliza esse cara, você vai ter que olhar para esse cara no seu trabalho amanhã. E um dia esse cara vai te ver pisando na bola. E um dia esse cara vai te questionar, vai questionar a sua fé. Então é mais fácil que, não vamos mexer com isso. Fica aí você, se é espírita, eu sou cristão, amém, eu te respeito, você me respeita. Só que Jesus falou, ide por todo mundo, pregue o evangelho, faça discípulos. Irmãos, eu estou falando desse meu amigo, que eu comecei na introdução a falar dele. Eu sou amigo dele desde que eu era do colegial. Eu não vou fazer as contas aqui, que eu posso acabar errando os números. Mas faz muito tempo. E faz muito tempo que eu prego para ele. E mesmo quando eu não era cristão, de uma certa forma, o nosso convívio já mostrava alguns valores que ele enxergava coisas diferentes. Porque eu fui educado numa família cristã. Mas só agora, em 2017, depois do cara sofrer muito na vida, passar por várias dificuldades, é que ele começa a enxergar Deus em algumas coisas. Então, às vezes demora, irmãos. A gente pensa que o ir de pregar o evangelho é a gente chegar lá, montar um palanque, meter uma banda de rock, ou de rap, né, dependendo da comunidade que você vai, e vai vir todo mundo para frente, se ajoelhar chorando que quer Jesus, e esses caras vão virar discípulos e vão sair por aí pregando o evangelho. A ideia é essa, mas não é assim que acontece. Às vezes, desses 1000 caras que vieram à frente e se ajoelharam, um cara vai ficar firme. E esse cara precisa de mim e de você para caminhar na fé. A gente vê os bebezinhos aqui na Pão, né? Eles são dependentes dos pais. Um novo convertido é um bebê, a gente tem que olhar para ele como se fosse um bebê. Ele precisa se alimentar, ele precisa descansar, ele precisa de apoio, ele precisa de alguém botar ele no colo. O Filipinho não gosta de ficar sentado, né? Você fica sentado um tempo com ele, daqui a pouco ele começa a espernear, ele quer ficar andando. Só que ele não anda, você que anda com o pezinho dele, né? E vai para lá e para cá e ele está feliz, ele quer ver o movimento e tal. Então, assim, normalmente a estratégia dos homens é, olha, brinca com o bebê, né? E dá para a moça, assim. Aí a mulher gosta de brincar com o bebê. Mas, assim, ele precisa de ajuda. Ele chora porque ele quer fazer alguma coisa. A mãe normalmente vai lá e fala, e aí, filho, o que você quer? Está com fome? Está com sono? Fez caquinha, né? Tem que limpar. E o novo convertido é exatamente isso. O novo convertido também faz caquinha, precisa se limpar. Ele não sabe se limpar. E aí vem o cristão mais maduro e fala, eu vou te levar até Jesus porque ele te limpa. Eu não tenho que fazer esse papel, mas eu sou obrigado a te levar até ele. Cara, caminhar com o novo convertido é a melhor coisa do mundo. Porque a gente vê muitas vezes o quão hipócrita nós somos, o quão religiosos nós estamos nos tornando e o quão duro nós estamos para a realidade do mundo. Então, se a igreja para de evangelizar, para de tentar levar o evangelho, a gente realmente vira um clube. E uma hora vai começar a dar problema e não vai ter solução. E de repente você pensa, esse negócio de Jesus não existe. Esse negócio de igreja não existe. Eu vou seguir minha vida que é melhor. Quantos já não pensaram assim, bem que seja lá no fundo? Mas por quê? Porque nós não estamos ouvindo Jesus. Jesus fala, vai, prega o evangelho, faça discípulos e batiza essa turma. Pensa, se o cara assume o compromisso de estar conosco aqui na comunidade, o que ele está falando? Eu tenho uma família que vai cuidar de mim. De repente ele olha para a família abandona ele. E, sinceramente, eu só estou aqui até hoje porque a família me abraçou e muitos cuidaram de mim. Até hoje ainda cuidam, né? Eu ainda dou muito trabalho. E todos nós somos assim, irmãos. Agora sim, vou te falar a verdade, o bebê chora. Ele mostra, eu estou precisando de ajuda. Tem cristão que sofre sozinho. E depois fala, esse negócio de fé não existe.
O cristão não pode sofrer sozinho. As lutas estão aí, Satanás está aí, procurando a quem possa devorar. E nós brincamos com isso, porque a gente sabe muito, né? Então, a família cristã é para isso. Por isso que a gente fala que no batismo você assume um compromisso também com a família de Deus. Né? Não só, eu tenho perdão dos pecados, eu fui remido pelo sangue de Cristo, mas eu também tenho um compromisso com a família de Deus. E isso é talvez a parte mais visível do Evangelho. Porque você entrar no seu quarto e ficar adorando a Deus com violão, beleza, você e Deus. Mas e quando você está lidando com o irmão que você tem dificuldade? Ali é o Evangelho. Ali é a parte prática. E eu gosto de citar Paulo, porque Paulo, ele foi o cara que nenhum cristão queria chegar perto. Aí vem um cara lá da terrinha, não sei da onde, o Barnabé de Chipre, e fala assim, Paulo, eu vou cuidar de você. Barnabé investiu na vida desse cara. E, na verdade, foi Paulo que nos instrui a várias realidades cristãs. Inclusive, nós estamos falando dos textos que ele escreveu. Se não existisse Barnabé, quem seria Paulo? E aí eu te falo uma outra coisa. Paulo, chegou um momento da caminhada que ele olhou um tal de jovem chamado Marcos e quis dar uma bica nele. Ele falou, cara, você não presta, vai embora. Quer dizer, não é que vai embora, ele foi embora sem avisar, né? Deixou na mão, falou, caramba, a gente estava no meio da missão, a gente estava ouvindo a palavra de Jesus, de ir pregar o evangelho, fazer discípulos, e você simplesmente volta para sua terrinha em Jerusalém? Você quer viver lá com o seu judeuzinho? Tipo, Paulo acho que ficou bem revoltado, porque ele não tolerava a presença do João Marcos. Mas aí quem que foi lá acompanhar o Marcos? Barnabé. Ô Paulo, o negócio está bom aqui, nós já vimos muitos milagres, nós fomos perseguidos em grandes centros que nós pregamos o evangelho. Eu gosto muito de você, você gosta muito de mim, mas agora nós precisamos cortar o nosso elo, porque eu tenho uma missão com aquele encardido lá, eu vou até ele. E ele vai. E lá na frente, a gente vê o fruto do penoso trabalho de Barnabé. Irmãos, nós precisamos de muitos Paulos. Nós precisamos também de muitos Barnabés na igreja. Esses dois homens são homens de Deus que serviram a Cristo. E o Marcos também, nós temos muitos Marcos. Muitos Marcos vão para lá, para cá, não quer pegar a obra e tal. Mas esses também são importantes, porque o próprio Paulo reconheceu. Né? Lá na frente ele falou, manda trazer esse cara aí que agora ele está afiado, agora ele está bem. Né? Para a obra de Deus. Ninguém é inútil na obra de Deus. Isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar no próximo ponto, que fala sobre a nova vida. Na verdade, já estou falando elementos que têm a ver com esse segundo ponto. Né? A nova vida é o viver para Cristo. Essa é a proposta da nova vida. Imagina que você tem uma nova vida em que você não tem uma comunidade, você não tem uma igreja, né? Ou seja, o corpo de Cristo presente. O que adianta a sua fé? Qual é o valor dessa fé? A não ser que você seja um apóstolo e você vai pregar para um monte de gente, ensinar um monte de gente, batizar um monte de gente e criar uma igreja. Mas aí você mesmo já proporcionou o que Jesus está propondo para a gente. Igreja, família, corpo de Cristo, pessoas, problemas, desavenças, né? E é verdade, meu. O pastor fala um negócio que eu acho engraçado, né? E é verdadeiro. Que o ser humano, na verdade, o pecador, né, é uma fábrica de problema. A gente quer crescer, a gente quer que pessoas novas conheçam Cristo, que venham fazer parte do corpo de Cristo, que essa banda aumente, que tenha mais gente no som, que tenha mais gente para as crianças, que tenha mais professores com a dominical, sei lá, a gente quer um monte de coisa. Mas quando vem mais um, a gente fala, ixi, mais um problema. E é mesmo. O cara vai vir com os vícios dele, o cara vai vir com a cultura do mundo. Mas nós, como cristãos, nós vamos abraçar e falar, meu irmão, o caminho é esse, ó. Está aqui. É esse o caminho. A palavra de Deus. Só que se a igreja já falha aqui na palavra, o que a gente vai levar lá para frente? E aí a gente fala do nosso compromisso hoje. Nós estamos vivendo a vida nova em Cristo, porque essa oportunidade, irmãos, a gente só tem aqui nessa vida. Jesus nos chamou, nós fizemos um compromisso. E como é que está esse compromisso hoje? Veja, não é uma obrigação, não é algo que você vai ser arrastado para fazer, mas é algo que você mesmo quis entrar nessa. Você falou, eu quero ser batizado, eu conheço Jesus, eu amo Jesus, Ele morreu pelos meus pecados, e eu quero fazer parte dessa família. Olha só o que Jesus fez por nós. Na verdade, eu pulei um monte de trecho aqui, irmãos. Eu fiquei empolgado para entrar na vida nova. Mas eu falei sobre justificação. E quando eu falei de nós nos associarmos com Jesus na morte e na ressurreição, existe um termo chamado mortificação. O que é isso? A gente está abrindo mão da nossa carne. A gente realmente
está entrando numa abnegação da nossa natureza. Porque lá em Gálatas 6 a gente conhece muito bem. Gálatas 5 e 6 fala muito sobre a carnalidade, sobre o estado do homem sem Deus, ou pouco preenchido pelo Espírito Santo, que não busca o Espírito Santo. É um homem carnal, é um cara que vive em imoralidade, é um cara que vive em calúnias, em discussões, em contendas, em perversões, em ganância. É isso que é o fruto da carne. E nós vamos viver uma vida cristã assim. Aí ele fala, não, busque o Espírito, busque ser cheio do Espírito, busque viver pelo Espírito, andar pelo Espírito, que você não vai satisfazer os desejos da carne. Irmãos, eu volto a falar, isso é uma luta constante. Nenhum de nós aqui, nós estamos livres dessa luta. Porque a carne sempre vai guerrear contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E nós temos aquela famosa parte que Paulo fala, ó, o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer. Então todos têm essa luta. Mas existe um viés aí, existe uma saída. Viver pelo Espírito. Viver em Cristo. Viver para Cristo. Essas coisas vão se tornando obsoletas. A nossa carnalidade, se a gente der alimento, né? Se a gente continuar nutrindo, ela vai ficar forte. Mas se a gente fala, peraí, eu vou mortificar as práticas do meu corpo. Eu não estou falando de asceticismo, que você vai ficar se batendo, se privando. Mas aqui existe um conceito espiritual. Você abrir mão do seu eu, você abrir mão do seu ego, das suas vontades, para viver o quê? A vontade de Cristo. Se você simplesmente abre mão da sua vontade para não viver nada, não tem sentido. E você volta a praticar as coisas antigas. Então, quando a gente fala de nova vida, é você pegar todo esse padrão, entregar na mão de Jesus e abraçar o padrão que ele tem para você e viver aqui. Aí sim faz sentido. Aí sim a gente vence a carne, a gente vence o mundo, como o João falou muitas vezes. Mas é necessário essa mortificação da carne. Isso tem a ver com compromisso. Vamos voltar na aliança que o casal faz. O cara não pode fazer uma aliança com a esposa dele e ter um monte de mulher depois. Porque ele falou, eu estou aqui me comprometendo a ter um relacionamento com você e o resto... Agora, assim, mulher só existe você, o resto é homem. Né? Tipo, nessas palavras. O meu compromisso é com você, o resto para mim não tem como entrar nessa relação. É um compromisso que é feito. E ele está abrindo mão. Porque o homem não é assim, o cara nasce, ó, eu só vou ter uma mulher, tá bom. O cara fica pensando um monte de coisa. Essa é a real. Porque aí existe a carnalidade. Não só o homem, né? A mulher também tem os problemas dela, enfim. Mas estou querendo dizer que aqui, na mortificação, você tem a vontade, mas você abre mão. E se você acha muito, muito pesada essa palavra mortificação, você pode usar santificação, tudo bem. Nós somos justificados, estamos vivendo na santificação, que é o nosso processo de vida, essa nova vida que o Espírito Santo nos capacita a viver, e no final nós seremos o quê? Glorificados. Então, justificação, santificação e glorificação. E eu vou ser bem sincero, nesses processos a gente não faz absolutamente nada, porque tudo parte de Jesus. É Jesus que nos justifica, é Ele que garante que nós podemos vencer o pecado, e é Ele que nos glorifica. A gente só tem que andar com Ele. Já pensou você, não, eu quero ter o corpo glorificado. Cara, você pode berrar, espernear, você não vai ter o corpo glorificado. Porque não é algo que eu e você, a gente consiga produzir. Mas é uma promessa. E aqueles que vivem pela fé, na verdade, aguardam esse dia. Quando as coisas que são corruptíveis, as coisas que se corrompem, as coisas que são frágeis, as coisas que são passageiras, elas vão se tornar em eternidade, em algo que vai permanecer para a vida eterna. Então é isso que o cristão busca. A gente não vai até Jesus só porque Ele perdoa os nossos pecados, porque Ele nos aceita do jeito que nós somos. Não, porque Ele tem uma proposta de uma nova vida. E o final dessa vida está apontando para a eternidade, para um corpo que não vai sofrer dor, para um corpo que não vai mais precisar usar remédio para dormir, que não vai precisar mais recorrer ao choro, porque nós estaremos com Ele. Essa é a esperança do cristão. Quando nós nos batizamos, talvez a gente nem pense muito nisso, mas no final das contas o Evangelho traz todas essas promessas, que nós estaremos com Ele no futuro, com esse corpo glorificado. Então esse é o estágio que nós passamos. E aí vale a pena nós lermos esse restante do trecho, né? Se nós morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Aí já fala da vida, do dia a dia, não só de morrer e ressuscitar, porque a ressurreição parece que é algo lá na frente que a gente nem sabe quando vai acontecer. Mas aqui Paulo já traz mais para perto, ele fala assim, se nós morremos com Cristo, morremos para o pecado, nós cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele.
Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Jesus é o nosso modelo. Jesus viveu para Deus, mesmo depois que morreu. E nós, quando morremos no pecado e morremos com Cristo no batismo, nós estamos falando, eu vou viver para Deus. Eu quero viver a minha vida para glorificar Deus. E aí ele traz para nós, né? Ele pegou o exemplo de Jesus, que é incontestável. Todo aquele que crê vai ouvir esse exemplo e vai falar, opa, eu tenho que prestar atenção nisso. E aí Paulo fala, da mesma forma, vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não na nossa força, não na nossa boa vontade. E ele fala, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Isso é a obra da santificação. Esse é o processo. É aqui que muitos de nós vamos ser lapidados. Muitos de nós, talvez, vamos nos sentir frustrados. E muitos de nós, talvez, até desgastados. Mas é o caminho da vida cristã. É o processo que o Espírito Santo está escolhendo para trabalhar na nossa vida. E ele fala exatamente isso. Não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Se você foi atropelado, você está quase morto no hospital, de repente você recebe a notícia de que você está vivo, que você vai viver, que você vai sair de lá e você não quebrou nenhum osso e tudo mais. Meu, você sai feliz, você sai transformado. Na verdade, não precisa ir muito longe, a história do pastor é isso. Ó, pastor, você vai morrer daqui a pouco, a gente não sabe quando, a gente não sabe o que fazer com você. E ele está aqui pregando, ele está vivendo. Ele saiu da morte para a vida. E aí o pastor vai voltar a uma vida de pecado, vai voltar a se afastar de Cristo, a viver na carnalidade, a viver na humanidade dele. Não, ele vai oferecer o corpo dele como instrumento de justiça para Deus, para servir a Deus no tempo de vida que resta. No mínimo vai mudar a consciência. Ou quando eu estiver perto de fazer algo que fazia antes, opa, já passei por isso, eu sei que esse não é o caminho, eu quero viver para Deus. Então ele fala exatamente isso, como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do seu corpo a ele como instrumento de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aí ele fala de novo, então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma, nós não vamos continuar pecando. Espera aí. Ele fala, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhes obedecer como escravo, vocês se tornam escravos daquele que obedecem? Escravo do pecado que leva à morte e o da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, todos nós éramos escravos do pecado, a gente não tinha opção, a gente simplesmente seguia o curso do pecado, sem se preocupar com a culpa, sem se preocupar com as consequências, sem se preocupar no que isso aconteceria ou daria na nossa vida. Mas agora ele fala o quê? Vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Por isso que ele fala, aí de pregar o evangelho, façam discípulos que, ensinando a obedecer a tudo aquilo que eu tenho vos falado. É exatamente isso, a gente recebe o ensino, isso entra no nosso coração e nós queremos obedecer de coração. É uma transformação interna de nós, que nos faz ouvir a palavra de Deus e corresponder a ela. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Aí eu pulei alguns versículos que ele já ia estendendo esse assunto e vem o que interessa. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. E o seu fim é o quê? A vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muita gente conhece, né, esse trecho. O salário do pecado é a morte. Mas será que a gente guarda essa segunda parte aí, ó? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em quem? Em Cristo, o nosso Senhor. Então essa proposta de viver uma nova vida, a gente já entendeu. Antes a gente servia o pecado. Agora nós temos a opção de servir a Cristo. E se nós servirmos a Cristo, um dia nós vamos colher frutos que estão nos levando à santidade. E essa santidade, no fim dela, nós encontramos a vida eterna. Tem uma frase que falaram, eu não vou saber formular ela aqui, mas ela fala o seguinte, como se muitas vezes a gente acha que a santidade, quando nós vivemos em santidade, nós estamos perdendo a alegria, porque a gente acha que a alegria é fazer aquilo que é da nossa vontade. Então, por exemplo, não posso comer doce, mas ali tem um bolo de chocolate dando sopa, ninguém está vendo, está me chamando a atenção, aquilo é uma tentação. E eu vou comer esse bolo porque eu tenho um impulso dentro de mim falando para eu comer esse bolo.
E a gente acaba comendo. Aí, lógico, pode vir a culpa, pode vir várias coisas. Na verdade, quando nós estamos escravos do pecado, a gente sempre vai comer esse bolo. Agora que a gente serve a Deus, a gente olha o bolo e fala assim, arreda-te daqui, Satanás. Né? Sai daqui, eu não vou cair nessa. Nós temos uma possibilidade. Nós temos um caminho para seguir. E esse é o processo da santificação, ou da mortificação do corpo, como preferir. Nós chegamos e falamos, Senhor, nós queremos abrir mão daquilo que parece ser prazeroso, que me promete um benefício, e eu vou viver a santidade. Então o cara fala que muitos cristãos não entendem que, na verdade, você abrir mão daquilo não significa que você está perdendo a alegria. Porque, fala a verdade, quando a gente está abrindo mão de muita coisa, a gente não se sente feliz. Parece que a gente está perdendo. Só que a gente tem que entender que no caminho da santidade, lá nós encontramos a alegria, porque a alegria vem do Espírito. E nós vivemos no Espírito e recebemos a alegria dele. Nós não precisamos recorrer ao pecado para ter essa alegria. Porque a gente sabe que depois que a gente comer aquilo, é igual eu falei uma vez, né? Eu vou repetir. É como se o bolo fosse de chocolate, mas dentro ele é de cocô, né? Você primeiro se sente atrás, o pecado é isso, gente. A gente sempre cai no pecado por causa disso. Ele vem com uma aparência tentadora, saborosa, cheirosa. Quando você dá uma bocanhada, putz, ferrou. O negócio é ruim. Tá bom, desculpa. É um bolo estragado por dentro, tá mofado. Eu lembro, o professor no seminário falou isso e me marcou. Ele falou, é um sorvete, cara, que você vai, né, um sorvete, só que dentro ele tem aquele elemento de surpresa. Pode ser mofo, pode ser estragado, pode ser o que for, mas é para a gente entender, porque o pecado, ele na verdade traz repulsa a Deus. E aí você fala, caramba, eu peco pra caramba. Como é que Deus olha para mim? Pô, eu já me batizei, será que eu posso entrar ali no batismo de novo para me purificar desses pecados? Não, não pode. Porque na verdade aquilo era um simbolismo, não é o batismo que vai te purificar, é Jesus que purifica a gente. Mas ali naquele momento do batismo nós estamos tendo essa noção e falando para as pessoas, eu estou vindo aqui às águas para receber o perdão dos pecados, a purificação dessa sujeira, dessa imundícia do mundo, para viver para Deus. E na novidade de vida, a gente experimenta essa santificação. Um ponto que eu acho interessante frisar antes da gente concluir, que a gente já está falando um pouco sobre o pecado, é que o resultado do pecado final, pelo que a gente viu ali, o salário do pecado é a morte. Em outras palavras, o resultado, o fruto do pecado é morte. E a gente pode até pensar, filosofar, espiritualizar, falando de morte espiritual, mas no final das contas, é morte da nossa vida. A gente está perdendo vida. A gente está deixando de viver para a justiça de Deus e vivemos para a injustiça do pecado. Por isso que ele fala, ofereça o membro de vocês a Deus como instrumento de justiça, para praticar o que é bom, para fazer a vontade de Deus, para não viver aqui pecando, e chegar lá na frente e achar assim, Deus, me absolve dos meus pecados em nome de Jesus, amém, e eu estou na presença de Deus. Porque a Bíblia fala, sem santidade ninguém verá o Senhor. E aqui nós lemos que o fruto que nós estamos colhendo ao viver para a justiça é um fruto que leva à santidade, que resulta na vida eterna. Isso é muito... a gente pode discutir isso de muitas formas. Mas eu acho que a gente sempre tem que trazer uma palavra de esperança. Porque tem gente que não está nem aí para nada. Então ele ouve isso e não faz diferença. E tem pessoas que são muito esforçadas na vida cristã. E talvez a pessoa precise entender que ela depende da graça de Deus. Nós não vamos abusar da graça de Deus. Porque o Paulo falou várias vezes, e aí, só por causa disso a gente vai continuar pecando? Não, não vamos pecar. Mas a vida cristã ela está sendo moldada por Deus. Nós temos a chance, enquanto nós estamos vivos, de nos arrepender. Nós temos a chance de reassumir os compromissos que nós fizemos com Deus. Fala, Deus, eu vacilei na minha aliança com o Senhor, mas eu quero cumprir o teu propósito. Eu quero viver para ti. Eu quero caminhar nessa vida de uma forma que agrade o Senhor. E eu sei que esse caminho é um caminho longe de uma vida de pecado. Porque se a gente fala de santidade, a leitura que a gente tem de santidade é que nós não vamos mais errar. É que nós não vamos mais pisar na bola. E quem falou isso já se deu mal. Por exemplo, Pedro. Não, Jesus, onde você for, eu vou até lá e vou morrer com você. Negou Jesus 3 vezes. Então, a gente tem que aprender a brincar nessa gangorra. Senão a gente não vai conseguir sair do lugar. Nós não vamos abusar da graça, mas nós não vamos viver de uma forma em que a gente acha que a gente tem que conquistar tudo. Porque eu acabei de falar, tanto a nossa restauração, a regeneração,
a justificação, a santificação e a glorificação, tudo isso depende de Jesus. Não depende de nós. E foi exatamente por isso que ele morreu na cruz. E antes de concluir, eu queria ler um trecho que está em Colossenses 2, do 6 ao 15. Eu vou ler só uma parte. Ele fala assim, ó, que nós estávamos mortos em pecados e na incircuncisão da carne, e Deus nos vivificou juntamente com Cristo, e nos perdoou todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Em outras palavras, aquilo que era impossível de nós fazermos na carne, Jesus fez. E ele nos justificou, para nos dar essa nova vida, para nós caminharmos rumo à vida eterna, para nós andarmos com a família de Deus, para nós assumirmos o compromisso com Ele e vivermos juntos em novidade de vida. Não mais seguindo as ordenanças que não são contrárias. A gente viu, o tutor até Cristo é a lei, mas depois que Cristo veio, essa lei, na verdade, ela já fez o papel dela. E Jesus cumpriu toda a lei. Mas ele não está falando assim, ó, cristãos, vocês podem viver da maneira que quiser. Por isso que Paulo está falando, nós não vamos abusar da graça. Então o cristão é um cara que tem consciência e tem compromisso. Ele sabe que ele deve estar onde Jesus está. Ele sabe que ele deve andar como Jesus andou. E Jesus não vivia pecando. Jesus não andava no pecado. Ele tinha uma intimidade com o Pai. Ele buscava todos os dias essa intimidade com o Pai. E ele transmitia esse amor que ele cultivava com Deus para as pessoas. Então nós temos que entender o ID e pregar o evangelho dessa forma. Senão vai virar o quê? Um ativismo da igreja. Ah, já fiz minha parte, eu fui na praça, eu fui lá no McDonald's, falei com o cara que Jesus amava ele, dei um versículo para ele. E a gente começa a fazer isso como se fossem práticas, ordenanças. Ó Deus, o de hoje está pago, não é assim que falam na academia? O de hoje está pago. Não é assim a vida cristã, mas nós vamos vivendo para a glória de Deus. Todos os dias é um dia de nós experimentarmos Deus e talvez manifestarmos essa presença de Deus na vida de outra pessoa. Então nós somos esse canal de Deus para alcançar o próximo. Então é muito mais do que você ouvir e obedecer no sentido de punição. Se você não fizer, você recebe uma punição. Porque o que ele fala? O medo propõe castigo. Então você faz por medo. Nossa, se eu não obedecer, Deus vai me castigar. Não é assim. Nós fazemos por amor. Mas nós precisamos cultivar esse amor com Deus. Se isso não é cultivado, esquece. A gente não vai falar para ninguém de Jesus. Vai ser até chato, né? Mas eu te garanto, o dia que a igreja entrar nesse movimento de realmente testemunhar Cristo vivo, que na verdade a gente sabe que não é da noite para o dia, mas nós estamos já na 24ª mensagem. Quando a igreja entrar nesse movimento e as coisas começarem a fluir naturalmente pelo Espírito através de nós, a nossa realidade vai mudar. Eu tenho certeza disso. Porque é obra de Deus. E a obra de Deus, quando ela acontece, ela traz transformação. Mas será que Deus encontra alguém que está disposto? Será que Deus está encontrando Barnabés e Paulos aqui? Ou ainda temos muitos Marcos? Né? Então essa é a mensagem de hoje, irmãos. Para resumir, só para a gente fechar bem assim o significado do batismo, é renunciar à nossa vida antiga e assumir o compromisso com Cristo, o compromisso com a família de Deus, o compromisso de cooperar com o Espírito Santo e em Cristo saber que a gente pode vencer a nossa antiga natureza para viver essa nova vida em Cristo. Amém? Vamos ficar de pé então para fazer uma oração e encerrar o nosso culto. Só gostaria de lembrar mais uma vez que semana que vem tem o aniversário da Pão, o culto vai ser unificado, tá? Não esqueçam. E convidem pessoas, chamem seus amigos, familiares. E sério, invista em alguém. Pega uma pessoa que seja, fica orando por essa pessoa. Visita essa pessoa, compartilha trechos bíblicos. Existem muitas pessoas que estão precisando. Esses dias veio um cara atrás de mim, ele está numa situação muito complicada, e ele confessou vários pecados, e falou assim, eu sei que minha única solução está em Jesus. E eu não tenho esperança. Eu não sei como mudar, eu não consigo mudar. Mas eu sei que Jesus pode me transformar. E eu falei, cara, eu posso te acompanhar. Eu falei, vai ler o Evangelho de João, que é o que está mais fresco na cabeça, né? E eu vou te acompanhando. E o cara está lendo. E ele já tem mandado mensagem assim, ó, essa semana foi mais tranquila, melhorei um pouco, estou lidando melhor com a situação. Então as pessoas estão precisando do Evangelho, irmãos. Na verdade, o mundo precisa da igreja, mas não dessa igreja, que nem eu falei do meu amigo, que ele tem aquele conceito de uma instituição religiosa. Ele precisa da igreja de Cristo, que testemunha Cristo vivo, que vive em novidade de vida.
Então, nesse tempo, eu quero convidar você a orar ao Senhor. E talvez reafirmar esse compromisso que um dia você fez com Ele. Porque o batismo, irmãos, ele marca a nossa vida para nós vivermos nessa novidade de vida. É um rito de passagem para algo novo. E isso é até a vida eterna. Então, que cada um tenha um momento assim de adorar o Senhor e de colocar o coração mesmo rendido diante de Deus. Amém? Aos pés da cruz te encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou.